Então, senhores, chegamos na seguinte situação. O establishment feminista pode opinar, criticar, tomar partido a favor das mulheres, mas o contrário não. Nós, homens, temos que permanecer calados. É como nos filmes americanos. Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. E o tribunal é feminista. E nós precisamos mudar essa realidade. Isso só mudará quando formarmos uma massa crítica considerável. Enquanto a maioria dos homens continuarem alheios ao que está acontecendo, não conseguiremos formar um grupo de pressão. Eu estou entre o otimismo e o pessimismo. Porque ao mesmo tempo que eu vejo que os canais que tratam de questões antifeministas crescerem, eu vejo que a maioria dos homens que eu conheço ainda levando essas questões meio que na brincadeira. Eu creio, no meio desse pessimismo, eu coloco um otimismo. Eu creio que eles estejam ainda receosos de ficarem mal colocados perante a sociedade. Porque não é fácil. Não é fácil você tomar uma atitude antifeminista numa sociedade feminista. Então, eu estou otimista, pessimista, mas um pessimismo que não é tão pessimista assim. Porque eu acho que só está bastando um empurrãozinho. Os homens estão percebendo que a situação está fora de controle, mas eles ainda têm aquele medinho, sabe? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Vejam a matéria que saiu no ultrafeminista Huffington Post, Brasil. O título da matéria: Por que a defesa de Neymar por Bolsonaro prejudica o combate à violência contra a mulher? Apesar de não haver conclusão da investigação, o presidente disse acreditar na versão do jogador, relativizando denúncia de estupro no país que sofre com subnotificações. Já começa aí. O homem não pode se posicionar. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Continuando, o jogador de futebol Neymar está sendo investigado após a acusação de estupro pela modelo Nagila Trindade Mendes de Souza, e o inquérito segue sob sigilo. Mas o fato de não haver ainda qualquer conclusão sobre o caso não impediu o presidente Jair Bolsonaro de se posicionar em defesa do jogador na última quarta-feira. Garanto que se ele tivesse se posicionado a favor da acusadora, essa matéria não teria saído. Ou teria saído, mas bem mais amena, bem mais light. Segundo o presidente, Neymar é um garoto que está em um momento difícil, mas eu acredito nele, entre aspas, disse Bolsonaro, automaticamente sugerindo que a versão na modelo é falsa. Mas e vocês, feministas? Automaticamente vocês já não tomaram partido a favor da mulher? Dessa acusadora? A versão do Neymar não pode ser verdadeira? Ele só pode estar mentindo, então? Não há o benefício da dúvida? Continuando. Em resposta a uma repórter da Folha de São Paulo, o presidente questionou a denúncia feita por Nagila. Abre aspas, a mulher atravessa o continente, um monte de coisa acontece e ela chega no Brasil e quer isso que está acontecendo. Fecha aspas, afirmou. Até mesmo o técnico da seleção brasileira, Tite, foi mais cuidadoso que Bolsonaro ao comentar o caso, dizendo que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. O Tite não conta nessa questão. Logo após o jogo amistoso da seleção brasileira em Brasília,
Na noite de quarta, Bolsonaro foi ao hospital visitar Neymar, que saiu de campo ainda nos primeiros minutos da partida após uma lesão no tornozelo. Segundo informações que me passaram aqui, o Neymar parece que já perdeu um patrocínio. Agora eu não lembro de que marca famosa é. Me passaram, um amigo me passou, eu sei que ele cortaram o patrocínio dele, ou seja, já está no prejuízo. Daí continua a matéria. Para especialistas ouvidos pelo Huffington Post, a postura adotada pelo presidente da República é extremamente questionável, tendo inclusive alto potencial de prejudicar o combate à violência contra a mulher. Vocês podem reparar, a mídia feminista sempre ouve os especialistas. Daí você vai ver a ficha dos especialistas, são todos envolvidos com o feminismo e a esquerda. São esses os especialistas que eles vão ouvir. E alto potencial de prejudicar o combate à violência contra a mulher é o escambau. Nós estamos fartos de falsas denúncias e de vermos homens sendo presos baseados apenas na palavra da mulher. Continuando, sem esperar o fim da apuração do caso, o presidente, ao se posicionar pelo lado do homem acusado de estupro, não dá para se posicionar pelo lado do acusado. Passa uma mensagem de descaso do Estado com os direitos das mulheres e pode, inclusive, desincentivar denúncias por parte de mulheres, aumentando o número de subnotificações de crimes. Que tal essa? Foi o que eu falei no começo. Nós não temos o direito nem de nos posicionarmos. É a lei da mordaça. Continuando. A mensagem que Bolsonaro passa é que o Estado brasileiro não rechaça a violência contra mulheres. Ora, o Bolsonaro acabou de sancionar um aditivo na Lei Maria da Penha e as feministas ainda têm a cara de pau de dizer que o Estado não rechaça a violência contra as mulheres. É por isso que eu digo, isso nunca terá fim. As feministas e as mulheres intoxicadas de feminismo irão se queixar até o fim dos tempos. O homem servirá de bode expiatório, para todos os seus fracassos. Continuando, reforça a ideia de que as mulheres não devem fazer queixa, publicizar determinados assuntos, afirma Mônica Sapucaia Machado, doutora em Direito Político e Econômico, professora da Escola de Direito do Brasil, especialista em compliance de gênero. Compliance de gênero. Essa é a especialista ouvida, uma feminista. O mesmo entendimento é compartilhado pela cientista política e professora da Universidade de Brasília, Flávia Biroli, ou Biroli, não sei como é que se pronuncia. Outra feminista. O que se esperava que elas dissessem? Que elas tomassem uma posição neutra? Ou deixando no ar a presunção de inocência? É lógico que elas diriam que a modelo tem direito a fazer essa acusação. Esperaria o quê de uma feminista? São os especialistas que eles buscam. Mas quem não sabe dessas artimanhas cai. Quem só assiste a Globo vai assistir ali o William Bonner e vai acreditar nisso. Continuando, para ela, quando o detentor do cargo de maior relevância política do país relativiza uma denúncia de estupro, ele, abre aspas, contribui para naturalizar a violência contra as mulheres em um país no qual ela é altíssima e cotidiana. Fecha aspas.
Em 2016, quando era deputado federal, Bolsonaro se tornou réu por incitação ao estupro. 2 anos antes, ele havia afirmado à deputada federal Maria do Rosário, PT, Rio Grande do Sul, que ela não deveria ser estuprada porque não merecia. Em entrevista ao jornal Zero Hora em 2014, o então parlamentar afirmou que não estupraria a deputada porque ela era muito feia e não fazia o gênero dele. O processo está parado desde que o capitão da reserva foi eleito presidente. Ora, a Maria do Rosário chamou na cara dura o Bolsonaro em público de estuprador e reafirmou, tudo gravado pelas câmeras. Chamar de estuprador pode. Quem estava defendendo o Champinha era justamente a Maria do Rosário. Então ela é que era a incentivadora do estupro e não o contrário. Mas, né, estamos nessa nossa sociedade, é isso que acontece. Continuando. Na avaliação das especialistas, a postura do chefe do executivo extrapola a investigação de Neymar e contribui para disseminar entendimentos equivocados sobre o que é consentimento da mulher e por que não são relevantes certos julgamentos morais sobre o perfil da vítima. Então o perfil da suposta vítima não importa, mas só quando se trata de mulher, não é mesmo? Porque se for um homem, até uma briga escolar na 2ª série vale para traçar o perfil do suposto homem agressor ou estuprador. Continuando. É o discurso, de novo, do lugar da mulher, como se questões de caráter ideológico, religioso e moral fossem basilares para o direito de a mulher não ser violentada. É um discurso em que essas questões se tornam uma justificativa. Autorizam um comportamento violento, afirma Machado. Biroli destaca que sexo é consentido ou é violação. Qualquer relativização dessa fronteira colabora para justificar a violência brutal do estupro e para desumanizar as mulheres. Essa é a compreensão presente na legislação nacional e internacional. Ela se assenta sobre o entendimento de que as mulheres são sujeitos que podem livremente decidir e devem ser respeitadas nas suas decisões. Que engraçado! Ela acabou de se posicionar a favor das supostas vítimas de estupro, mas nós não podemos nos posicionar a favor de um homem que pode estar sendo vítima de uma falsa acusação de estupro. Percebe como é fácil desmascarar o discurso de uma feminista depois que você capta as nuances do discurso delas? Fica facílimo desmontar o discurso do feminismo. A cada parágrafo é uma contradição. Continuando. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no SBT na quarta-feira, Nagila disse que foi vítima de violência sexual e lesão corporal. Reconheceu que havia consentido com a relação sexual, mas depois falou para o jogador que não queria continuar quando percebeu que nenhum dos dois tinha camisinha. Neymar teria continuado mesmo após a sua negativa. Ela viajou para Paris e não levou uma camisinha na bolsa. E não poderiam ter comprado lá em Paris uma camisinha. Olha, é tão absurdo isso aqui. Abre aspas. Eu estava preparada para o ato consensual, mas se tornou um estupro a partir do momento em que ele começou a ficar violento e quando ele não entendeu que não poderíamos ir além porque não tínhamos preservativo. Afirmou. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. É mesmo? E aquela câmera escondidinha, para que servia? E os tapas e socos no Neymar? Aonde se enquadra toda essa artimanha? Qual a explicação para isso? Qual a explicação para aquela câmera posicionada lá no cantinho?
Neymar nega a acusação de estupro e diz ser vítima de extorsão. Para se defender das acusações, ele publicou na noite do último sábado, primeiro, um vídeo em sua conta no Instagram, em que mostra as conversas com a mulher, que inclui imagens de nudez. Na noite de domingo, ele retirou o vídeo do ar. Foi forçado a retirar, porque nem se defender o homem pode. Aqui eu dou uma dica para vocês. Se vocês gravarem áudios, mensagens e vídeos de uma mulher que vocês estão tendo um caso, não coloquem em público se ela fizer uma falsa acusação. Se segure, não se deixe levar pela emoção. Eu sei que é irritante isso, mas deixe para apresentar perante a justiça. Não torne isto a público. Não dá para fazer isso. Continuando, na conversa modelo conversa normalmente com Neymar após o encontro em Paris e marca um próximo encontro no hotel. Questionada pelo jornalista por que ela decidiu se encontrar novamente com o jogador, Nagila explicou que queria fazer justiça num segundo encontro. Eu tive algum tempo para pensar. Sabia que se eu não falasse com ele normalmente, eu não iria conseguir provar que ele fez aquilo comigo. Uma mulher que diz ter sido estuprada, marca um segundo encontro com o estuprador. Realmente é de cair da cadeira com uma fala dessas. Continuando, nessa quinta-feira, a hashtag estuprada de Taubaté esteve entre os tópicos mais comentados do Twitter. As publicações em referência à grávida de Taubaté, mulher da cidade paulista que simulou uma gravidez, desacreditavam a denúncia de estupro feito pela modelo. Bom, já é um bom sinal. Quer dizer que se o pessoal está com medo, pelo menos virtualmente está acreditando que essa conversa dessa mulher é uma falsa acusação na cara dura. Continuando, na avaliação de Biroli, as manifestações do presidente são parte do contexto de recusa aos fundamentos da agenda de igualdade de gênero, em que o Estado, em vez de assumir sua responsabilidade com a vida das mulheres, mira um passado em que a violência doméstica e a violência sexual foram tratadas como questões privadas. Isso mesmo. Agora passa tudo para o público. Tudo para o Estado, tudo nas mãos do Estado. O Estado decide tudo. Uma discussão de casal, o Estado decide. E decide contra quem? Adivinhe, não preciso nem falar. A postura de Bolsonaro rompe com a tendência de alinhamento do Brasil com o discurso de organismos internacionais na promoção de direitos das mulheres, de acordo com Machado. Abre aspas, mesmo quando o Brasil não conseguia cumprir as metas, reconhecia a dificuldade e apresentava dados e compromissos com essas políticas públicas. Fecha aspas, destaca. Um exemplo foi a criação da Lei Maria da Penha em 2006, após o Brasil ser condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O que preocupa é que o país deixe esse lugar de quem defende a igualdade, luta pelo fim da violência e quer construir um país seguro para as mulheres, para o lugar de um país que questiona a fala das mulheres quando elas apresentam denúncias. Completa a professora. Percebem o que as feministas pensam? As mulheres falam a verdade a priori e os homens são culpados a priori. Continuando. Além de prejudicar a construção de políticas públicas e o diálogo internacional, a postura do presidente abre espaço para condutas similares de outros agentes públicos. Daí depois ela continua citando números inflados de estupro, subnotificação e mais dados superdimensionados do Atlas da Violência, que não é o caso abordar aqui novamente, porque vocês já estão carecas de saber como essas estatísticas são espremidas para se retirar delas o que se quer dizer ao público. Ou seja, que os homens estão todos enlouquecidos
estuprando e agredindo as mulheres da luz do dia. E por aí vai. É a horda do Gengis Khan solta pelas ruas. Então, pessoal, vamos criar massa crítica. Quanto mais homens começarem a perceber que a situação é de calamidade, mais os ideais feministas encontrarão resistência. E os homens perderão esse medo de se posicionar. Nós temos que desconstruir a narrativa feminista, que diz que as mulheres são todas inocentes e os homens são todos culpados. Era isso aí por hoje, para não deixar o vídeo muito longo. Até mais, pessoal.